Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Interpretação Biológica. Hoje a gente vai estar falando sobre o tema suicídio, ou seja, o autoextermínio, quando a pessoa tenta se matar de fato. Só que para a gente compreender esse tema, que é um tema complexo, eu preciso te explicar sobre as constelações esquizofrênicas. O que é isso, Denison? Dr. Hammer viu que quando ele fazia as tomografias cerebrais, ou seja, ele ia lá no cérebro do paciente, fazia a tomografia e ele verificava manchas específicas, pontos específicos que ele denominou como foco de Hammer, ele denominou que quando você tinha vários desses focos, dependendo de uma situação específica, de uma forma específica, ele denominou como constelação. Então isso não tem nada a ver com o método, por exemplo, constelação familiar sistêmica. Constelação familiar sistêmica é um tratamento. Aqui não. A nova medicina germânica, as 5 leis biológicas, que é a base da interpretação biológica, eu preciso entender que as constelações esquizofrênicas, ou também ditas como constelações cerebrais, são vários focos. Dr. Hammer associou como se fosse você olhar para o céu e ver um monte de estrelas. Então você tem ali as constelações. Ele deu o nome, quando ele olhava a tomografia, ele via tantos focos que ele começou a perceber que quando a pessoa tinha um comportamento específico, ele denominou aquilo de constelação esquizofrênica de alguma coisa. Por que esquizofrênica, Denison? Esquizofrênica porque quando você tem uma psicose, você entra nesse padrão de comportamento e já adianto, todos nós temos essas constelações, todos, sem exceção. Elas são instaladas no momento que você nasce e vai tendo suas primeiras experiências ao longo da vida, na sua infância, na fase infantil de fato. Só que o detalhe para você ter um transtorno mental, né, um transtorno de comportamento intenso ou leve, ou entrar nessa constelação e sair automaticamente, isso vai depender muito do ambiente que você vive, dos contatos que você tem, ou seja, dos trilhos conflituais, vai depender dos estímulos que você recebe no seu ambiente, a sua percepção. Tudo isso vai moldar para você estar entrando num padrão de comportamento ou saindo desse padrão de comportamento. Vou tentar exemplificar para você entender de uma forma mais simples. Imagina que você vivencie situações onde você é duramente criticado, duramente atacado. Você sente essas críticas como um ataque. Você pode ser atacado, ter um ataque. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas só para entender. Eu posso receber esse ataque, por exemplo, do meu pai, receber esse ataque da minha mãe. E quando eu sou duplamente atacado, tanto por papai quanto por mamãe, eu posso agora criar uma alteração de comportamento. E agora eu posso me tornar uma pessoa fria. E eu posso ter um comportamento onde eu tenho uma ausência de emoções. É aquela pessoa que você fala assim, nossa, você esquartejou a pessoa, você mutilou a pessoa, você matou friamente a pessoa. Ele, sim, matei, faria novamente. O cara fala como se não tivesse nenhuma emoção. Isso é um transtorno de comportamento. Esse é um transtorno onde, quando você entra nesse padrão de comportamento, nada mais é que o objetivo, o sentido de você entrar nessa psicose, sair como se você criasse de fato um novo mundo, saísse dessa psicose, tirasse esse comportamento interno e colocasse ele a nível externo, criasse o seu mundo ali. O objetivo disso é fazer com que você continue sobrevivendo. Para você não sentir esses ataques, você precisa ser frio. Então, esse transtorno onde você agora é emocionalmente morto, estou dando um exemplo para você compreender, é um transtorno de comportamento, é um modo de sobrevivência. Existe um sentido nisso. E quando você está emocionalmente morto, você está frio, você está nesse modo automático, você está no modo de sobrevivência, no entanto, você diminui todos os sintomas físicos e sintomas psíquicos. Como assim psíquico, Denison? Imagine se a todo momento eu fico pensando na crítica que a minha mãe fez, na crítica que meu pai fez, no ataque que eu interpretei dessa forma, eu fico pensando a todo momento, remoendo aquilo o tempo todo. Estou pensando, estou vivendo um transtorno psíquico, estou vivendo o DHS, vivendo o estresse, estou pensando naquilo constantemente. E junto com isso eu tenho sintomas físicos também, dependendo, é lógico, desse exemplo aqui, do órgão que vai ser ativo. Então, se eu estou ali vivenciando esse estresse constantemente, tem sintoma físico, tem sintoma psíquico, automaticamente quando eu crio agora essa constelação, eu entro nesse padrão de comportamento, altero o meu comportamento, agora eu consigo lidar melhor com aquilo, porque agora eu sou frio. Então, tanto faz se meu pai me atacar ou minha mãe me atacar, eu não vou sentir nada.